X da questão. Beleza. Iniciando oficialmente o episódio número 64 do nosso raio-x da questão. Neste episódio, eu lanço a Jornada Autarquias. Primeiro dia. É uma jornada em que eu vou fazer mais de um episódio aprofundando os vários detalhes, características, aspectos jurídicos do tema autarquias. E por que resolvi fazer isso? Porque eu já sei que, estatisticamente, quando o direito administrativo é cobrado em prova de concurso, as chances são enormíssimas de você encontrar uma ou mais questões envolvendo autarquias. Isso não importa o cargo, não importa a banca, não importa o concurso, não importa o ano. A autarquia é figurinha carimbada em prova de concurso público. Para a gente iniciar, beleza, sem nenhum problema. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, dá um toque no sininho e vai lá na descrição do vídeo, se inscreva, vai lá no nosso Clube VIP, porque nós já vamos iniciar. Vamos começar testando a nossa caneta mágica. Tá aqui, olha, episódio número 64 do nosso raio-x da questão. Nós estamos na jornada das autarquias, primeiro dia. O que eu vou fazer? Vou analisar a maior quantidade possível de questões nessa jornada, de questões sobre autarquias. Vou fazer alguns apontamentos e, ao final da jornada, a gente faz uma grande revisão com aprofundamento em que eu vou trazer os slides, esquemas, vou fazer mais desenhos, além do que eu já vou fazer ao longo das questões. Então, a gente vai fazer a revisão e aprofundamento questão a questão e, ao final, eu faço basicamente um mini curso de autarquias do ponto de vista teórico da revisão e aprofundamento. Combinado assim? Então, feito os esquemas, Jornada das Autarquias é uma verdadeira maratona de análise das questões sobre autarquias, está aí. E aí, sem mais delongas, a gente vai para a questão número 1. Beleza. O enunciado da questão diz: a respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte. O que diz o item? É admitida a criação de autarquia por iniciativa de deputado federal, desde que este encaminhe o respectivo projeto de lei à Câmara dos Deputados e que a matéria verse estritamente sobre criação de entidade. Certo, errado ou oxe? Esse item está errado. Para você que é aficionado pelo gabarito, já fica o gabarito aí. Esse item está errado. O que eu recomendo você fazer quando você está na fase da preparação dos seus estudos a partir das questões? Beleza. O tema que ele está querendo saber é criação das autarquias. Você vai querer saber o que é. Você vai querer saber o como criar, e você vai querer saber quem pode criar. Três perguntas singelas, mas que já daria aí meia página ou mais de resumo do que você vai encontrar pela frente. O que é a criação de uma autarquia? É o procedimento legislativo formal por meio do qual faz nascer, confere existência no mundo jurídico a uma entidade autárquica, a uma pessoa jurídica administrativa autárquica. E esta criação, você já deve saber, ela está literalmente traçada no artigo, qual artigo? Artigo 37, inciso 19 da CF. Está aí, a criação. Mas isso aí é a revisão, não é revisão? Eu quero que você se prepare para um aprofundamento. Qual é o aprofundamento? Você vai colocar aí também o artigo. Qual artigo? Artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67. Professor, este Decreto-Lei do ano de 1967 ainda está em vigor? Sim. E ele é a coluna vertebral, o esqueleto central da organização administrativa da União.
E é neste dispositivo em que se inspira todos os estados, DF, município. Lá vai falar das autarquias também. Como é que se cria uma autarquia? Por lei ordinária específica. Eu ainda não estou fazendo a completa revisão e o completo aprofundamento. Eu estou fazendo apontamentos para direcionar a sua revisão no material de revisão que eventualmente você já tenha sobre autarquias, ou direcionar para você e apontar para você aquilo que é realmente importante quando você for buscar o material teórico, uma videoaula, uma aula presencial, um PDF, um livro, um manual, o que seja. Lei ordinária específica. E aqui, gente, neste como, é que está o cerne do nosso item. O nosso item está perguntando o seguinte: a iniciativa do projeto de lei. Então, aqui eu vou fazer até um destaque. Olha, a iniciativa do PJ, do projeto de lei, PL, na verdade, que PJ? PL, você tá doido. Projeto de lei para criar autarquias. Aqui é o seguinte: frequentemente, normalmente, o mais comum é este projeto de lei vem do Poder Executivo, ou do presidente da República, ou do governador, ou do prefeito. 99% das autarquias, elas são criadas vinculadas à estrutura do Poder Executivo. 99% das vezes. Portanto, a iniciativa da estrutura organizacional do procedimento administrativo de descentralização é um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Pode ser o presidente, governador, prefeito. Beleza? Agora, muita atenção. Vou trocar a cor e vou chamar a sua atenção para um detalhe importante. Qual é? Atenção. O que você vai anotar na atenção? Uma pergunta. Legislativo e judiciário podem ter suas autarquias? Não é comum, não é frequente, na verdade é muito raro, mas não existe impedimento constitucional, não existe impedimento legal, ou seja, infraconstitucional, para que sejam criadas autarquias vinculadas, não subordinadas, vinculadas ao Poder Legislativo, vinculadas ao Poder Judiciário. Uma das últimas existentes no Brasil era uma entidade autárquica vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E esta autarquia fazia a gestão dos fundos previdenciários dos servidores do Judiciário do Estado da Bahia. Ela foi extinta até por determinação do CNJ. Mas tomem cuidado. Se nós estivermos falando de coisa rara, não é proibida, não é ilegal, não é inconstitucional, mas é raro. Se nós estivermos falando de criação de uma autarquia no legislativo, aí a iniciativa pode ser de um parlamentar. Mas a regra qual é? A regra, 99,9% das vezes que se fala em autarquia, nós estamos falando do Poder Executivo criando uma autarquia. E se a autarquia vai ser criada para ficar vinculada, não subordinada, vinculada
ao Poder Executivo, a iniciativa desse projeto de lei só pode ser do chefe do Poder Executivo, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o prefeito. Então, por isso que esse item está errado, mas fiquem antenados a esse detalhe. E este quem pode ser o legislativo, pode criar, não é frequente, não é comum, é coisa rara. O judiciário, mais raro ainda, e frequentemente o Poder Executivo. E aí nós estamos falando na federação inteira, União, Estados, DF, municípios. Um município pode criar, por meio de lei, sua autarquia, uma autarquia municipal? Sim. Os municípios de capitais costumam ter muitas autarquias. Bacana? Então, fiquem atentos a isso aí. Eu fiz apenas apontamentos, spoilers, daquilo que vai direcionar o seu estudo. E por que eu estou direcionando assim? Porque é o que está por trás, é o que aparece no raio-x dessa nossa questão número 1. Mas vamos para a segunda questão. Vamos seguir com a nossa jornada sobre autarquias. Lá vai. O enunciado da segunda questão diz: a respeito da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. E o item diz: a autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Certo, errado ou hoje? Pega logo o gabarito aí. Beleza. Autarquia. Você tem que saber o que é uma autarquia, tem que saber qual é a natureza jurídica, se é ente político, é ente administrativo, se tem personalidade jurídica, bacana? E as características jurídicas. Se eu estivesse estudando direito empresarial, suponhamos que isso aí fosse direito empresarial, eu bato o olho em autarquia, eu me perguntaria automaticamente, analisando essa questão, eu não estou preocupado, não é uma aula, não é um estudo de resolução de questões, é de análise de questões. Então, autarquia. Então, para eu resolver essa questão, eu preciso compreender o que é autarquia. Eu sei o que é, quais são as características, qual é a natureza jurídica disso. Isso tem personalidade jurídica? Não tem? Tem patrimônio próprio? Não tem? Faz licitação? Tem servidores próprios? Qual é o regime do servidor? É isso. E aí pode ser criada. E aí eu já perguntaria qual é a forma de criação. Qual é o meio? E aí eu pergunto, ato administrativo ou lei? Quando ele fala ato administrativo, isso contraria o disposto no artigo 37, inciso 19 da CF. Em matéria de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, você pode pegar o inciso 19 e tatuar no braço. Eu não sei se ainda está na moda fazer tatuagem de frases. Já esteve na moda isso aí. Pode fazer. O que é fundamental. Então, jamais se constitui, se cria uma autarquia por meio de ato administrativo. Sequer é necessária a prática de um ato administrativo para se constituir e para existir no mundo jurídico uma autarquia. Basta a promulgação, publicação e vigência de uma lei ordinária específica. Então, não existe isso. Mais uma característica jurídica importante em matéria de autarquias que se repete aí na segunda questão. Vamos para a terceira questão. Vamos continuar a jornada do nosso raio-x. Terceira questão diz: considerando os ditames constitucionais da administração pública, julgue o item que se segue. E o item diz: uma autarquia federal, ou seja, uma autarquia da União, pode firmar contrato com o poder público
com a finalidade de ampliar sua autonomia financeira e gerencial. Financeira e gerencial. Aqui está correta esse item. O que nós estamos falando? Novamente aparece aqui a autarquia federal, e aí esse negócio de firmar contrato. Que contrato é esse? Bacana. Para que serve? Finalidade dele. Qual é o fundamento jurídico dele? Além disso, quem pode celebrar esse tipo de contrato? E por aí vai. No momento em que você faz a leitura e análise da assertiva, da questão, e você identifica qual é o elemento jurídico central, você vai escanear, vai tirar uma ressonância, um raio-x desse elemento, porque você precisa se armar dos aspectos jurídicos, teóricos, doutrinários, jurisprudenciais, conceituais sobre este elemento, esse instituto, este contrato aí firmado, eventualmente firmado por autarquias. Eu quero que vocês saibam que esse contrato está no artigo 37, parágrafo 8º da CF. Ele é fruto da emenda constitucional número 19. Para quem vem acompanhando o nosso raio-x da questão desde as fases das temporadas iniciais, já deve saber que eu fiz um episódio em que eu esmiucei detalhes sobre esse contrato. Qual foi o episódio? Foi o episódio que eu tratei de agências executivas. Para você compreender agências executivas, você precisa esmiuçar toda a parte teórica sobre este contrato. É o chamado contrato de gestão. Só que este contrato de gestão, fundamentado no parágrafo 8º, 37, é um contrato de gestão para ampliar, aumentar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de um dos contratantes. Temos um episódio aqui que nós destruímos, esmiuçamos esse detalhe. Tudo bem? Professor, qual é o número do episódio? Eu não vou me lembrar de cabeça que são tantas emoções aqui, mas você pode colocar depois nos comentários desse vídeo, pois o vídeo vai ficar salvo, coloca lá, professor, qual é o episódio? Eu pesquiso e vamos ver se ele ainda está no ar. Como eu faço para ter acesso a todos os episódios da série O Raio-X da Questão que já não estão mais no ar? Calma, que está chegando aí a comunidade Emerson Caetano, e lá na comunidade, quem for membro vai acessar tudo o que eu produzi e ainda vier a produzir. Absolutamente tudo que eu produzi de conteúdo, escrito, teórico, comentado, live, aula, teoria, tudo vai para lá. Questões comentadas, tudo vai para a comunidade acessível a membros. Beleza? Tranquilo. E aí diz que esse contrato serve para quê? Autonomia financeira e gerencial. É o para que serve. Nós já vimos que o item está correto, mas eis aí os apontamentos. Eu quero te propor um desafio. Pegue esses tópicos que eu destaquei aqui e dá um confere no seu material de revisão. Vê se ele está completo. Vê se ele tem resposta para essas perguntas legítimas, que não são minhas perguntas, são necessidades teóricas das questões. Vamos lá, questão número 4. Questão número 4. Deixa eu tomar minha água. Beleza. Vamos lá. Se não estiverem gostando, se manifestem.
Se estiverem gostando, se manifestem ainda mais. Vamos lá. Prosseguindo. O enunciado da questão 4. Acerca da organização administrativa da União, julgue o item seguinte. E o item diz: as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei e têm capacidade de autoadministração. Aqui, gente, ele é um item correto, tá aí o gabarito. Então, ele está falando das autarquias e ele está querendo que você diga o seguinte: quais são as características jurídicas das autarquias. Ele enumerou algumas, mas esse tipo de questão, ele revela que o examinador gosta de construir itens ou questões que exijam de você o conhecimento teórico, doutrinário, jurisprudencial e legal de quais são as características e aspectos jurídicos de uma autarquia. Então vamos lá, vamos só repetir. Ela é uma PJ, é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado? PJ sempre de direito público. Isso é o básico. Mas eu te pergunto, direito público interno ou externo? Direito público externo é só a República Federativa do Brasil, que se manifesta através da União. Quando a União trava relações jurídicas com outros estados estrangeiros, ela se apresenta com a face de República Federativa do Brasil. Representa o todo, representa a nossa federação. Aqui estamos tratando de uma pessoa jurídica de direito público interno. Você vai colocar aí. Bacana. Forma de criação. Forma de criação. Elas são criadas por mera lei ordinária específica. E nós já vimos em questão anterior a iniciativa dessa lei. Se nós estamos tratando de uma autarquia que estará vinculada à estrutura do Poder Executivo, é o chefe do Poder Executivo que vai ter a iniciativa desse projeto de lei. Se eventualmente, se rarissimamente, for uma autarquia que vai ficar vinculada a um dos outros dois poderes, legislativo e judiciário, aí a iniciativa do projeto de lei vai ser ou do judiciário, da estrutura máxima do judiciário, ou de algum parlamentar. Então, aqui é forma de criação, ela é por lei. Mais uma característica, capacidades. Quais são as capacidades? Beleza. Eu vou listar 3, mas eu já vou adiantar para você, antes que você se doa aí, se estribuche aí. Quando a gente fala em capacidades de pessoas jurídicas do Estado, nós temos que perceber e lembrar que existem pessoas jurídicas políticas e pessoas jurídicas administrativas. Então, nós temos a capacidade ou capacidade de auto-organização. Nós temos a capacidade de autogoverno. E nós temos a capacidade de autoadministração. Tá aí. O que eu quero destacar com você é o seguinte. Auto-organização é a capacidade de editar suas próprias leis. Autarquia jamais terá capacidade de auto-organização. Então, aqui é jamais. Jamais para as autarquias. Autogoverno é a capacidade de ter e eleger, escolher seus próprios representantes políticos. Autarquia, jamais. Só ente federativo vai ter. E a autoadministração
é a capacidade que essa pessoa jurídica sempre tem. Sempre. Professor, o senhor poderia me dar uma distinção crucial entre uma autarquia e o ente federativo que a criou? Claro, o ente federativo que criou a autarquia, pode ser a União, pode ser o Estado, DF, município, o ente federativo sempre terá três capacidades: auto-organização, editar leis; autogoverno, escolher e ter representantes políticos; e auto-administração. Todos os entes federativos têm três capacidades: auto-organização, autogoverno e auto-administração. As autarquias criadas por esses entes federativos, as autarquias só podem ter auto-administração. Daí uma diferença crucial sobre isso aí. Além disso, vamos continuar abordando a parte de autarquias. Além disso, elas integram a administração indireta. Além disso, elas resultam da descentralização. Elas têm autonomia administrativa, já vimos. Orçamentária e financeira. Tá aí. E esse rol de características é imenso. Os seus agentes são servidores públicos estatutários, têm a obrigatoriedade de realizar concurso público para investidura nos cargos e funções, tem a submissão ao controle externo da gestão pública, fiscalização pelo Tribunal de Contas e por aí vai. Então, só para enumerar algumas. Então, este item nos remete a pesquisar no estudo teórico, a identificar no estudo teórico quais são as características jurídicas predominantes das autarquias. Prosseguindo, questão número 5. Questão número 5. Lá vai. O enunciado diz: em relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. O que diz o item? Somente por decreto específico poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação. Você já deve saber, esse item está errado. Este item está completamente errado. Está aqui. Olha, decreto específico não pode ser. Isso aqui está diferente do que fala o artigo 37, inciso 19 da CF. Pelo que está disposto no inciso 19 do 37, lei ordinária específica para criar autarquias e lei ordinária específica para autorizar a criação de fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, que exigirão ainda mais ato, mais registro no órgão competente para serem criadas. Então, beleza. A autarquia, ela não é autorizada, ela é criada. Ela é criada. E a lei complementar, eu abreviei aqui, tá? Escrevi errado. A lei complementar sobre áreas de atuação essa lei complementar sobre áreas de atuação é
é somente para fundações. Tá aí. Então, na nossa jornada aí sobre autarquias, você já percebeu que o artigo 37 do inciso 19 é mais que obrigatório você ter isso não só na memória, no sangue, tem que estar no seu DNA. Acabou. Frequente demais as questões, especialmente se a banca é Sebrae, mas em todas as bancas. 6. Questão número 6. O enunciado diz: a respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue o item que se segue. O que o item diz? As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, até agora ok, e possuem liberdade administrativa, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Isso está correto. Isso está correto. A lógica é a seguinte, olha, então, mais uma vez ele cobra autarquias, são pessoas jurídicas, tá ok, são criadas por lei, tá ok, e aí possuem liberdade administrativa. Aqui foi uma forma de dizer que possui autonomia administrativa. Ou seja, está falando da capacidade de auto-administração. Uma das pedras no sapato em matéria de provas de concurso é quando acontece isso que aconteceu nesse item. Ele usa uma expressão que denota que é uma espécie de sinônimo de um dos conceitos jurídicos que você normalmente estuda. Então, normalmente, na teoria, nos materiais teóricos, você se debruça sobre essas duas expressões teóricas. Autonomia administrativa ou autoadministração, são mais ou menos sinônimas aí. Só que lá na prova, ele usa uma expressão que denota que significa perfeitamente um daqueles conceitos jurídicos. Se você não tiver uma certa afinidade com o conceito daquele instituto, ou seja, possuir liberdade administrativa é o mesmo que dizer que tem autonomia administrativa ou capacidade de autoadministração. Então, o desconhecimento, a inabilidade em associar uma expressão como essa aos institutos jurídicos correspondentes poderia gerar uma dificuldade para você na prova. E essa é uma das grandes pedras no sapato de quem faz concurso público, porque não só você precisa dominar os institutos jurídicos e seus conceitos, mas também as formas como a questão, o examinador pode parafrasear em curtas ou longas expressões aquele significado do instituto. E aí dizendo assim, não sendo subordinadas a órgãos estatais. Então aqui, olha, se a gente tem, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, e suponhamos que aqui a gente tem a autarquia IBAMA, a relação entre eles aqui é uma relação de vinculação. Ou seja, é sem subordinação. Sem subordinação. Aqui é que dá origem ao chamado controle finalístico. Também chamado de tutela. Tutela. Também chamado de supervisão superior. Também chamado de supervisão superior ou supervisão ministerial. Então, mais uma característica importante da relação entre a administração indireta e um órgão supervisor da administração direta. Eis aí a lógica. Tudo bem em relação a isso? Perfeito. Vamos avançar. Então,
A nossa proposta aqui é ir fazendo esses apontamentos, suscitando essas necessidades teóricas no verdadeiro raio-x, que nós estamos listando, identificando os temas conceituais, as características jurídicas, os elementos jurídicos que são necessários você compreender a partir lá do seu estudo teórico, depois do seu estudo teórico, para você ter condições de enfrentar, resolver e gabaritar questões envolvendo o assunto autarquias. Vamos para a questão número 7. Questão número 7, o enunciado diz: julgue o item que se segue à luz do Decreto-Lei 200 de 67. Olha, tá vendo? Ele não iria colocar um decreto que não estivesse em vigor, não estivesse valendo. E aí diz: autarquias possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, embora não façam jus a receitas próprias. Mais uma vez, vem à tona as características. Este item está errado. Autarquias possuem personalidade jurídica própria. Ok. Autarquia tem patrimônio próprio? Se a entidade tem personalidade jurídica própria, por consequência, ela também terá patrimônio próprio. Aqui está ok. Agora, ele está dizendo que não faz jus a receitas próprias. Autarquias têm, sim, receitas próprias. Tem, sim, receitas próprias. Não tem que discutir em relação a isso aí. Agora, as autarquias jamais podem ter fins lucrativos. A gente vai aprofundar isso aí lá no mini curso de autarquias, no final aqui da nossa jornada. Também, autarquias jamais podem explorar atividades econômicas. Tá aí. Então, mesmo não podendo ter fins lucrativos, ou seja, repartir lucro daquilo que elas arrecadarem e faturarem, jamais. Jamais podem explorar atividade econômica, mas elas podem ter receitas, recebimentos, né? Recebimentos próprios? Sim. Detran arrecada milhões em multas e valores. IBAMA arrecada milhões em multas e valores. E INSS arrecada bilhões em multas e valores. Todas são autarquias. Então, só para citar as que têm receita própria, nós temos aí Detran, arrecada milhões, IBAMA, arrecada milhões, INSS arrecada não só bilhões por ano. Prosseguindo, a gente vai para a questão número 8. Questão número 8. Fazendo o escaneamento aí da questão número 8, o enunciado diz: no que concerne às regras acerca da organização do poder público e da delegação de serviços públicos, julgue o item subsequente. E aí nós vamos ao item. O item diz, o que diz o item? As organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIP, têm natureza jurídica de autarquias. Não. Errado demais. Está misturando conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Essas organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, ou elas são fundações privadas, ou elas são associações civis também privadas, ambas sem fins lucrativos.
ambas sem fins lucrativos. Não tem o menor sentido, não faz o menor sentido dizer que uma entidade privada do terceiro setor, porque o OCIP está aqui no terceiro setor, tem a natureza jurídica de autarquias. Primeiro que as OCIPs, elas não são criadas por lei. Segundo que elas não são criadas por entes federativos. Não tem nada a ver com autarquias. Elas são ou fundações privadas ou associações civis sem fins lucrativos. Simples dessa maneira. Então, mais uma característica que não se pode atribuir a autarquias. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que as autarquias públicas jamais terão a natureza jurídica de OCIP ou OS, jamais. Jamais. Autarquias públicas jamais podem ser consideradas organizações da sociedade civil de interesse público. Jamais. Vamos mais uma questão. Questão número 9. Vamos prosseguir na nossa jornada aí de autarquias. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos. E aí vem o item. Ao instituir programa para a reforma de presídios federais, o governo federal determinou que fosse criada uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação dos serviços de reforma. Nessa situação, tal entidade, devido à sua finalidade e desde que criada mediante lei específica, constituirá uma agência executiva. Errado. Beleza. Olha, se fala que é uma entidade, você vai colocar o seguinte: não pode ser órgão. Beleza? Bacana. E se é para fiscalizar, não pode ser. Não pode ser o quê? União, Estado, DF, município, porque eles teriam que fazer através de um órgão. E também não pode ser empresa pública, não pode ser sociedade de economia mista. A rigor não. E controlar a prestação do serviço de reforma. Mas olha o que segue. Nessa situação está a entidade devido à sua finalidade e desde que criada, aí ele fala, criada mediante lei. Quando você detecta criada mediante lei específica, não tenha dúvidas, é uma autarquia. Você se lembra que no início aqui desta live eu mencionei que já tinha feito um episódio do Raio-X da Questão em que eu esmiucei detalhe por detalhe das agências executivas? Estão lembrados? Pois é. Uma das coisas que eu deixei de forma bem clara, bem evidente lá, é que uma entidade, você vai colocar aí, jamais uma entidade pode nascer agência executiva. Nunca. Ela pode nascer autarquia comum, ela pode nascer fundação. Ela nasce autarquia e fundação e depois de celebrar um contrato de gestão para ampliar a autonomia, e aí nos termos da lei, nós estamos falando da lei 9649 de 98, nos artigos 51 e 52 dessa lei. Esses dois artigos, se você ler,
você vai perceber de forma muito clara e evidente que, em nenhuma hipótese, uma entidade já nasce executiva. O que vai acontecer, e esses dois dispositivos evidenciam isso, e o episódio que eu mencionei sobre agências executivas, eu esmiucei, eu fiz esquema, teve fluxograma, teve tudo. O que você vai perceber é que uma autarquia pré-existente ou uma fundação pública pré-existente poderão vir a receber o status qualificatório de agência executiva depois de passar por um procedimento que está nesses dois artigos e que eu detalhei nos mínimos detalhes nesse episódio que eu mencionei a vocês do raio-x da questão sobre agências executivas. Talvez eles até ainda esteja no ar, disponível aí no canal. Vamos ter que conferir juntos isso aí. Beleza? Tranquilo. E aí a gente avança para a questão número 10. Avancemos para a questão número 10. A questão 10, o enunciado diz: acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir. O item diz: as autarquias e as empresas públicas têm personalidade jurídica de direito público e a sociedade de economia mista e tem personalidade jurídica de direito privado. Gente, eu trouxe esse item, eu selecionei esse item para te dizer o seguinte: uma das formas que as bancas mais gostam de cobrar esse tema, o tema autarquias, é dizer que aquela ou essa característica são comuns a autarquias e a empresa pública, sociedade. Por exemplo, se eu disser que autarquias e sociedade de economia mista são integrantes da administração indireta, está correto. Essa é uma característica comum. Se eu disser que autarquias e empresas públicas decorrem do fenômeno da descentralização, isso também está correto. São características comuns. Agora, quando fala que autarquias e empresas públicas têm personalidade de direito público, aí está errado. Porque a autarquia sempre será direito público. Direito público. Agora, as empresas públicas, ainda que sejam prestadoras de serviço público, as empresas públicas serão sempre de direito, regime predominante de direito, personalidade de direito privado. Sempre serão do direito privado. E aí ele vai mais, ele diz, olha, a sociedade de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. Essa parte final está ok, está correta. Uma das melhores formas de você estudar administração indireta é você fazer uma grande planilha em que você bota uma coluna de autarquias, uma coluna de fundações públicas, uma coluna de empresas públicas e a outra de sociedade de economia mista. Eu estou me comprometendo aqui agora, cedo ou tarde, eu vou fazer essa planilha, mais uma planilha daquela de babá, e vou fazer um raio-x da questão para a gente fazer esse assunto. Por quê? Porque aí você vai ter que ir ticando. Você começa colocando as características que estão em todas elas. Todas elas são pessoas jurídicas? Sim. Todas elas respondem perante o Tribunal de Contas da União? Sim. Todas elas são obrigadas a fazer concurso público? Sim. Todas elas prestam contas ao controle externo do Tribunal de Contas? Sim. Todas elas estão sujeitas à obrigatoriedade de licitação como regra? Sim. Há exceções para elas todas? Sim. E aí você vai colocando item por item. Esse material já até tem pronto essa planilha, da época que eu fazia maravilhosos quadros, ia montando peça a peça, mas eu vou adaptar aqui para o nosso modelo online uma planilha, como eu já fiz outras. Eu já tive planilha, já tive aulas aqui no Raio-X da Questão, planilha sobre modalidade de licitação, planilha sobre licenças,
Planilhas sobre atos administrativos em espécie que eram de babá, quem acompanhou sabe como é. E a gente vai fazer uma sobre essa também. Mas fiquem atentos a esse assunto. Fiquem atentos a esse assunto. E aí a gente vai para a questão número 11. A respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgue o item a seguir. O que diz o item 11? Uma autarquia é entidade administrativa personalizada, distinta do ente federativo que a criou. Perfeito até agora. E se sujeita a regime jurídico de direito público. Tá lindo. No que diz respeito à sua criação e extinção. Então, é regime de direito público ao nascer e ao morrer. Lindo. Nasce por lei, extingue por lei. Bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições. Perfeito esse item. Perfeito esse item. Ele está correto. Então, autarquias. O que ele destacou aí? Beleza. Personalidade distinta ou autônoma em relação ao ente federativo. Perfeito isso aí. Beleza. Prosseguindo. Que a criou e sujeita a regime jurídico de direito público. Sempre. Regime jurídico de direito público. Ou seja, com prerrogativas. Em outras palavras, goza de atributos e prerrogativas inerentes à supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E o regime de direito público, ele se aplica para a criação delas, criação por lei, para a extinção, sim. O regime de direito público aplica-se para os poderes administrativos, sim, elas gozam desses poderes. Se aplica também para prerrogativas, e também para os limites, legalidade, restrições. Aí eu vou colocar aqui para restrições ou limites. Um deles, o principal deles, é o princípio da legalidade estrita. As autarquias e seus agentes só podem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, determina ou permite. Estão condicionadas à observância dos demais princípios básicos, explícitos e implícitos. E por aí vai. Questão número 12. Questão número 12. A respeito da administração direta e indireta e fundacional, julgue o item a seguir. E aí o item diz: as autarquias e as empresas públicas integram a administração indireta. Estão vendo? Ele comparou autarquia com empresas públicas, o que aparentemente tem e realmente tem diferenças gritantes, mas tem semelhanças também. Aí uma semelhança. Ambas integram a administração direta. E assemelham-se... Aqui é que vem o detalhe. Eu estou avisando a vocês. Assemelha-se quanto ao modo de criação. Não. Não. Modo de criação e ao regime jurídico. Não. Não. Gente, esse item, ele chega a dar um comichão para você fazer isso aqui, olha. O que o item está mandando você fazer é isso aqui, olha. O que o item está mandando fazer... Então, vamos lá, vamos botar aqui. O que o item está mandando você fazer? O item está mandando você fazer isso aqui, olha. Olha,
O item está mandando você fazer isso aqui. Olha o que o item está te mandando fazer, praticamente obrigando você a fazer. Isso aqui, olha. Isso aí. Olha o que o item está te mandando fazer. Aqui você vai colocar autarquias. E aqui você vai colocar empresas públicas. Autarquias e empresas públicas. Beleza. Autarquias pertence à administração indireta? Sim. Empresas públicas pertence à administração direta? Idem. Autarquias resultam da descentralização? Descentralização? Sim. Autarquia, empresas públicas? Idem. E aí por aí vai. Autarquias são pessoas jurídicas? Sim. E as empresas públicas? Idem. Autarquias são de direito público? Sim. E as empresas públicas? Não, elas são de direito privado. Gente, isso que eu estou fazendo aqui é o Mobral. É o Mobral mão na massa de como produzir um resumo em forma de esquema comparativo. E por que você tem que fazer o resumo nesses moldes? Eu estou mandando, porque as questões cobram comparativamente. Você tem que condicionar o seu cérebro na revisão a sempre comparar. Isso é comum, isso não é comum, isso é comum, isso não é comum. Esquente a cabeça, vamos chegar lá. E aí ele vai dizendo, olha, as autarquias estão aí. Vamos voltar lá para ver o que diz? Olha, assemelha-se quanto ao modo de criação. Vamos colocar o modo de criação. Vamos colocar a criação aqui. Lá vai. Criação. Então, criação é lei ordinária específica. E como é que fica a criação aqui, ó? É lei ordinária específica, mais ato, mais registro. É diferente. E por aí vai. Vamos completar lá a outra que ele diz, só para ficar fidedigno aqui. Ambas dependem de autorização legislativa? Não, só as empresas públicas dependem de autorização. Como regime de direito privado? Não, regime de direito privado não. E por aí vai, você vai colocando. Quer mais? Vamos colocar aqui, vamos até trocar. Concurso público? Sim. Concurso público. Aqui, empresas públicas? Idem. Quer um outro detalhe? Vamos colocar aqui. Licitação? Obrigatoriedade de licitação? Sim. Aqui, idem. Quer ver uma diferença? Responsabilidade civil objetiva. E como é que funciona a empresa pública? Aí você tem empresa pública de dois tipos. Prestadora de serviço e você tem a exploradora. De atividade econômica. Aí, o que acontece? Nas prestadoras, responsabilidade civil objetiva. E nas exploradoras, responsabilidade civil subjetiva. Aí. Simples assim. Simples assim. Gente, esse negócio de ficar só lendo e passando, pintando o livro, sem esquematizar, isso vai dar retrabalho, isso não é tão eficiente. Ah, então quer dizer que eu não vou passar? Vai passar. Eu só estou querendo que você seja mais eficiente, você seja mais produtivo. Demora a fazer um esquema desse? Sim, demora, mas é uma vez.
Depois, quando você for revisar, é 1 minuto para você bater o lê. Se você for recitar, fazer um mantra, uma novena com isso aqui, vai levar 1 hora no máximo. Mas são minutos, às vezes segundos, para você bater o olho e revisar um assunto como esse. Tudo bem? Se liga nesse movimento. De repente, vale mais você investir um certo tempo para produzir um material adequado e depois você facilitar demais a sua revisão. Então, aqui eu fiz só um esboço, termina de completar. Mas vejam que a questão nos exige conhecimento comparativo. E não é a única, tem outras questões sobre isso aí também. Essa não é a única. Não é a única. Beleza. Prosseguindo, vamos para 13. Questão número 13. Questão número 13, vamos aqui, beleza. 13. O enunciado diz: em relação à administração pública direta e indireta e às funções administrativas, julga a seguir. A criação de autarquia federal depende de edição de lei complementar. Não, não e não. 200 vezes não. Criação de autarquia depende de lei ordinária específica. E nada mais. Lei complementar só para definir áreas de atuação das fundações públicas. Das fundações públicas. Tá aí. Novamente, artigo 37, inciso 19 da CF. Isso já começa a ficar chato. Já começa a ficar chato. Agora, o que não dá para fazer é você fazer uma análise de 20, 30, 50, 100 questões, identificar uma dúzia, 2 dúzias de temas cruciais e não se aprofundar no estudo teórico disso aí, produzir um material de revisão que você possa resgatar essas informações em minutos. Não estou falando em horas, minutos, 10, 15 minutos para revisar tudo. E as 4 entidades. Agora, fica fazendo questões, focado no gabarito, não usa as questões para direcionar o seu material de revisão, não usa as questões para identificar o que é importante no material teórico, e aí, quando chegar na véspera do concurso, na reta final, não tem material de revisão rápida, quando ao longo da caminhada tem que ficar fazendo o retrabalho extenso de rever N videoaulas, reler vários livros, não dá. Estudo tem que ser linear e crescente, é decolando. Estudo é decolando. Começa embalando, é igual um avião decolando, empinando. 14. Vamos lá. O enunciado diz: uma autarquia federal desejando comprar um bem imóvel não enquadrado nas hipóteses em que a licitação é dispensada, não enquadrado, nem dispensável, nem inexigível, com valor de contratação estimado em 50 mil, efetuou licitação na modalidade concorrência. Considerando a situação descrita, julgue os itens a seguir acerca da organização da administrativa da União, das licitações, dos contratos e do disposto na Lei 8.112/90. Ou seja, tudo. Faça uma análise psicodélica trense de tudo. E aí vem o item. É prerrogativa da referida autarquia, que certamente foi criada por meio de lei específica, a impenhorabilidade de seus bens. Eu acho lindo um item como esse, porque o enunciado detalhou, claramente ele detalhou conhaque de alcatrão, e o item abordou catraca de caminhão. Tem problema nisso? Nenhum, porque esta parte aqui, ó, falou, vale tudo, vale pegadinha, vale tudo, igual o Tim Maia, tudo. Tá? Certo ou está errado? Está certo.
que você vai colocar no seu radar? Qual é o regime jurídico dos bens? Dos bens de quem? De uma autarquia. É um regime jurídico de direito público. E por ser um regime jurídico de direito público puro, sangue puro, puro sangue, 4 características, 4 prerrogativas. Então, o regime jurídico dos bens pertencentes à autarquia é um regime jurídico de direito público puro sangue, puríssimo. E por ser um regime jurídico de direito público puro, por ser uma entidade autárquica de direito público, tem 4 prerrogativas dos bens. Quais são essas prerrogativas dos bens? Inalienabilidade. Inalienabilidade. Além disso, impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Além disso, imprescritibilidade. E por último, não onerabilidade. Não onerabilidade. Vou te contar um segredo. A única das quatro prerrogativas, a única que é relativa, que admite exceção, é a inalienabilidade. Isso a gente vai detalhar mais à frente quando formos tratar do mini curso de autarquias lá no final da nossa jornada. Então, das 4 prerrogativas, a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a não onerabilidade, ou seja, essas 3, elas são absolutas, não tem exceção. Agora, essa aqui é relativa, admite exceção. E depois a gente detalha isso. Estava sabendo disso? Sabe o que significa cada uma dessas prerrogativas? Continue acompanhando a nossa jornada, que está só no Day 1, no primeiro dia, e aí a gente vai avançar. Prosseguindo. Questão número 15. Questão número 15. O enunciado diz: acerca de modelos e conceitos relacionados à administração pública, julgue o item que se segue. E aí diz o item: a classificação de autarquias e fundações em agências executivas aprimora mecanismos de acompanhamento e avaliação dos resultados apresentados por essas instituições. Perfeitamente. Isso está correto. Vamos colocar aqui, está correto. E aí nós estamos falando que autarquias e fundações públicas, elas podem ser qualificadas como agências executivas. E aí eu vou querer que você analise, antes que a gente chegue lá no resultado final, lá no final da jornada, para aprofundarmos mais, dá uma lida no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, e dá uma olhada nos artigos 51 e 52 da Lei 9649 de 98. Perfeitamente correto isso aí. 15 questões que nós radiografamos os elementos teóricos conceituais essenciais. Você já deve ter a plena convicção, como eu tenho, de que dominando esses elementos conceituais, 90% está dominado.
Precisa de mais? Precisa. Mas vejam o quanto os mesmos temas se repetem. E aí, quando surge um novo, seu radar já dispara, o alerta já dispara, você já coloca na lista lá no seu rascunho para você buscar o material teórico, buscar o seu material de revisão. E aí você vai completando, aperfeiçoando, aprimorando o seu material de revisão. E você vai preenchendo as lacunas do seu conhecimento teórico. Porque ao bater o olho numa questão e identificar uma expressão, um conceito, uma definição que você ou não lembra ou não estudou, você detectou uma lacuna. Aí você vai estudar para preencher lacuna. É aquele estudo que você faz que sabe que tem alta eficiência, porque estudar o que já sabe não melhora em nada. Agora, saber o que não está sabendo ou lembrando e ir pesquisar isso aí, isso é máxima eficiência, máxima qualidade no seu estudo. É valorizar cada segundo, cada minuto do seu tempo de estudo. E aí, produzindo revisões constantes para que você possa transferir essas informações que preenchem as lacunas do seu conhecimento e todas as outras, transferir essas informações para a sua memória de longo prazo. Ao fazer isso aí, você transformou informação, conhecimento em aprendizagem, porque passa a constar da sua memória de longo prazo, a memória duradoura. Muito bem? Se eventualmente você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora, deixa o like, dá um toque lá no sininho. Eu agradeço a sua participação mais uma vez comigo aqui hoje. Se está gostando do nosso trabalho, recomende para amigos, inimigos, concorrentes. Se você chegou aqui agora, dá uma bisbilhotada aí no meu canal do YouTube, porque tem mais ou menos uns 20 e tantos vídeos, 20 e tantas aulas como essa que você poderá assistir, porque ainda estão no ar. Eu gostaria de lembrar o seguinte: hoje é quinta-feira, completamos o 4º episódio da nossa temporada semanal. Semana que vem tem mais, mas esses 4 episódios só ficarão disponíveis no ar no canal do YouTube até o próximo domingo, à meia-noite. Então dá tempo de você ver, rever, revisar, colocar no 2x e encaminhar para os amigos. Tudo bem? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostado, diga que valeu, porque valeu demais. Coloca aí, vai ser o nosso slogan. Hashtag diga que valeu, porque valeu demais. Vamos lá. Prosseguindo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.